meu nome é Thomas. Tenho 64 anos. Sou da tribo Ute e vivo no Vale de Yunta, nas mesmas terras onde viveram os meus antepassados desde sempre. O meu avô era caçador, o meu pai era caçador, e eu também sou caçador. Conheço estas terras melhor do que qualquer pessoa viva, cada desfiladeiro, cada rocha, cada fonte de água escondida. Mas existe algo aqui que nenhum conhecimento torna menos assustador. Algo que os nossos ancestrais conhecem há séculos e que os brancos só agora começam a ouvir falar. Os Skinwalkers. Para entender os Skinwalkers, você precisa entender a nossa história, a história dos Ute e dos Navajo. No final do século XIX, esta região virou um campo de guerra e expulsões. O exército americano queria limpar o território para os colonos brancos, e para isso usou algumas tribos contra outras, colocando-nos uns contra outros como cães. A tribo Ute se aliou aos militares e ajudou a expulsar os Navajo da região. Não foi por maldade, foi por sobrevivência. Na época acreditávamos que cooperar protegeria as nossas terras. Estávamos errados, mas essa é outra história. Quando os Navajo foram expulsos, os seus xamãs amaldiçoaram a terra. Não estou falando de metáfora, nem de uma lenda para assustar crianças. Foi uma maldição real, feita por homens que conheciam os caminhos antigos, que guardavam o conhecimento da magia negra. E foi ali que eles libertaram os Skinwalkers. Eles os criaram através de rituais proibidos, entregaram as próprias almas em troca do poder da vingança. Um Skinwalker não é um simples lobisomem como nos contos europeus. Ele já foi humano. E para se tornar aquilo, ele cometeu um mal inimaginável. Geralmente o assassinato de um parente próximo, tudo para obter o poder da transformação. Eles vestem peles de animais, tornam-se animais, mas mantêm a mente humana. E é isso que os torna piores do que qualquer fera, uma mente consciente, distorcida, cruel, escondida dentro de um corpo impossível. Desde então, há quase um século e meio, os Skinwalkers assombram o sudeste de Utah, principalmente na área da fronteira com a reserva Navajo. Eles caçam quem vive aqui, caçam quem se atreve a entrar fundo demais no deserto. A vingança atravessa gerações. Eu os vi 3 vezes na minha vida. A primeira vez eu tinha 16 anos e estava caçando com o meu avô. A segunda eu tinha 32, sozinho, numa vigília noturna perto do rebanho. A terceira, há 5 anos. E cada encontro só confirmou uma coisa: as lendas eram reais. A forma do Skinwalker muda. Não é fixa, não é constante. Depende da pele que ele veste, da intenção, do momento em que se transforma. Mas existem características que quase todos os testemunhos descrevem. Alguns os veem como pessoas com cabeça de cão e corpo humano, bípede, com braços e pernas como os nossos, mas com focinho comprido, dentes à mostra e olhos brilhantes. Às vezes é cabeça de coiote, às vezes de lobo, às vezes de cão. E o detalhe mais absurdo e mais assustador, que os anciãos sempre contaram, e que eu mesmo vi com os meus próprios olhos: eles fumam cigarros. Com mãos humanas, seguram o cigarro, levam até o focinho animal e puxam a fumaça como um homem comum. É uma imagem errada, uma coisa que não deveria existir, um monstro com hábitos humanos. Outros descrevem os Skinwalkers como grandes humanoides peludos, negros como carvão. A forma lembra um homem enorme, ou um macaco coberto por uma pelagem espessa e escura. Eles podem ter entre 2 e 3 metros de altura. São rápidos, fortes, e se movem em 2 pernas ou em 4, dependendo do que querem. Em 2 pernas quando se esgueiram e observam. Em 4 quando perseguem. Mas os olhos são sempre iguais. Grandes demais, brilhantes demais. A cor é descrita como vermelho carvão, como brasas acesas na escuridão. Não é reflexo como nos animais, é uma luz própria, como se viesse de dentro. E quando você olha para aqueles olhos, você sente. Você sente inteligência. Uma inteligência maliciosa, faminta, te avaliando como presa. O meu avô me contou sobre o primeiro encontro dele. Ele tinha 20 anos. Isso foi em 1934. Ele caçava veados num desfiladeiro remoto, um lugar onde quase ninguém ia. Estava seguindo um animal ferido, acompanhando o rastro de sangue ao entardecer. Ele encontrou o veado numa pequena fenda entre as rochas. Estava morto, mas não pela flecha dele.
A garganta estava dilacerada, as entranhas arrancadas, a carne ainda quente. Na hora ele entendeu. Outro predador tinha chegado antes. Talvez um leão da montanha, talvez um urso. Então ele começou a recuar. Não queria conflito pela presa. Foi quando ele ouviu um rosnado profundo, vibrante, diferente de qualquer animal conhecido. Ele se virou. No topo da rocha acima dele, havia uma figura. Uma silhueta contra o céu escuro. Tinha forma humana, mas irregular. Alta demais, magra demais, com membros longos demais. A figura saltou. De uma altura de quase 4 metros, ela caiu em pé com a leveza de um gato. E então se endireitou. Foi quando meu avô viu claramente. Um corpo humano coberto por pelo escuro e felpudo. Uma cabeça de coiote, com a boca aberta. Mãos humanas, mas com garras longas no lugar das unhas. E olhos vermelhos brilhando como fogo. A criatura encarou o meu avô por longos segundos, como se estivesse decidindo se ele valia o esforço. O meu avô segurava a espingarda, mas as mãos tremiam tanto que ele não conseguia mirar. E dentro dele, um instinto gritava. Balas comuns não iam ajudar contra aquilo. Então o Skinwalker fez algo que aterrorizou o meu avô mais do que a aparência. Ele falou. Falou com uma voz humana, na língua Yuti, mas distorcida, errada, como se a garganta não fosse feita para falar palavras humanas. Ele disse apenas uma palavra. Vá embora. O meu avô não discutiu. Ele virou e correu. Correu até sair do desfiladeiro. Não parou até chegar à aldeia. Contou aos anciãos o que tinha visto. E eles só acenaram com a cabeça. Sérios. Sem surpresa. Eles fizeram uma cerimônia de purificação. Protegeram a casa dele com bênçãos e ervas. Disseram que ele tinha tido sorte. O Skinwalker poderia tê-lo matado facilmente, mas escolheu deixá-lo ir. Talvez já estivesse satisfeito depois de comer o veado. Talvez o meu avô não fosse o alvo naquele dia. O meu primeiro encontro aconteceu quando eu tinha 16 anos. Eu estava caçando com o meu avô, o mesmo avô que encontrou o Skinwalker na juventude. Montamos acampamento no desfiladeiro, planejando ficar alguns dias. A segunda noite estava clara, a lua quase cheia. Eu não conseguia dormir. Estava deitado no saco de dormir, olhando para as estrelas. O meu avô roncava ao meu lado. A fogueira queimava lentamente, soltando um brilho fraco e alaranjado. Então eu ouvi passos. Passos suaves, cautelosos, se aproximando do acampamento. Eu pensei que fosse um coiote, ou uma raposa, atraídos pelo cheiro da comida. Virei a cabeça e vi uma figura parada na luz da fogueira. Era humana, mas tinha algo errado. Alta demais, e as mãos pendiam baixo demais. Eu fiquei imóvel, sem respirar. A figura deu um passo à frente, e quando a luz bateu no rosto dela eu vi. Era o rosto de uma pessoa, mas a pele era cinzenta, morta. Os olhos eram enormes, brilhando em vermelho. A boca estava entreaberta, mostrando dentes afiados demais, numerosos demais. Eu quis gritar, acordar o meu avô, mas a minha voz ficou presa na garganta. Eu só conseguia olhar, enquanto a criatura se aproximava. Ela parou a 3 metros de mim, inclinou a cabeça para o lado, me examinando como se eu fosse um inseto. Foi então que o meu avô acordou. Ele se sentou num salto, pegou a espingarda e apontou direto para a figura. Gritou algo na nossa língua, palavras antigas, palavras de proteção e expulsão. A criatura sibilou. O som parecia o de uma cobra, só que mais alto, mais cruel. Ela recuou um passo, depois outro. Os olhos nunca saíram de nós. E então, ela virou e desapareceu na escuridão. Não foi embora correndo, não fugiu. Ela simplesmente deixou de existir diante dos nossos olhos, como se tivesse sido engolida pela noite. O meu avô manteve a espingarda levantada por mais de 1 hora. Depois baixou lentamente. Olhou para mim com seriedade e disse que agora ele sabia. Sabia que as lendas eram reais, que os Skinwalkers existiam, e que caçar nas nossas terras tinha riscos que iam além de qualquer predador comum. Nós desmontamos o acampamento ao amanhecer. Voltamos para casa. Não continuamos a caça. Meu avô fez uma cerimônia de purificação para nós dois. E eu não voltei àquele desfiladeiro por 20 anos. Há 5 anos, em 2019, houve um encontro que ficou conhecido até fora da tribo. Um caçador que não era Yuti, um homem branco da cidade vizinha, foi caçar no deserto do sudeste de Utah.
Ele era experiente, conhecia bem o território. Não era do tipo que exagera ou inventa histórias. Ele estava seguindo as pegadas de um alce por um terreno rochoso, até perder o rastro. Mas então ele encontrou outro. Pegadas humanas, descalças, só que enormes. Ele mediu uma pegada, 60 centímetros de comprimento. Um tamanho impossível para qualquer pessoa normal. Ele fotografou com o celular e seguiu por curiosidade. As pegadas levavam até uma área com grandes pedras e formações rochosas. No solo macio entre as pedras, o rastro ficou ainda mais nítido. Era um ser bípede, andando ereto como um humano. Então ele ouviu um rugido, profundo, gutural, vindo de trás de uma grande rocha à frente. Ele parou, levantou a espingarda, gritou um aviso, pensando que poderia ser um urso. E então a figura saiu de